Saudações a todas e a todos, dando continuidade à programação da nossa disciplina Gestão de Recursos Humanos em Unidades de Informação. Trataremos hoje do planejamento estratégico para a gestão de pessoas em unidades de informação. O que seria esse planejamento estratégico? Como é que ele se constitui? Qual o objetivo dele? O que é preciso fazer para se criar, se caracterizar, se definir, se produzir o planejamento estratégico em uma unidade de informação. Ele é utilizado, por exemplo, para aumentar a competitividade da instituição, da organização e se destacar perante os usuários, os consumidores daqueles produtos e serviços, também para se destacar diante da concorrência. Além disso, também é muito importante pensar o planejamento estratégico para a gestão de pessoas, para identificar problemas e, por consequência, ações que podem ser implementadas, pensadas para solucionar esses problemas. Então, a leitura para essa aula de hoje, ela já está no SIGA-A. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo para a gente conversar a respeito, tá bom? Além da nossa aula Tira Dúvidas, eu me refiro ao material que está no SIGA-A indicativo para essa aula. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como acessar esse material, vocês entrem em contato comigo. Então, assim, estratégia. Eu trago duas fotos aqui para vocês, são fotos que estão em domínio público, que demonstram caminhos. Então, que caminhos seguir? Quais são os caminhos que eu devo seguir para alcançar o que eu desejo dentro da minha instituição, dentro da minha organização? Eu tenho como meta atingir X coisas. Então, o que eu devo fazer pensando nos objetivos futuros da organização? Que metas eu devo traçar? Que tipo de planejamento eu devo fazer? Por exemplo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Que ações eu devo começar a delinear para que eu alcance esses objetivos, são os objetivos institucionais. Então, por meio do planejamento estratégico de gestão de pessoas, é possível entender e reconhecer, aí isso remete muito à gestão por competência, como a gente já havia mencionado em outras aulas, porque ela procura isso, procura reconhecer e entender o potencial das pessoas, o potencial dos meus colaboradores. Para quê? Para que as capacidades, as competências deles sejam realmente aproveitadas, pensando em alcançar justamente esses objetivos futuros da organização. Tá? Minha voz está um pouco estranha porque eu ainda estou passando por uma crise de rinite alérgica, então vocês vão perceber que em alguns momentos eu não consigo deixar a voz fluir, tá bom? Então, por meio do planejamento estratégico, é possível se pensar nesses objetivos futuros e, para isso, pensar, refletir, se questionar, isso obviamente junto com a equipe, né? Como chegaremos a isso? Como chegaremos a alcançar essas metas, a alcançar esses objetivos institucionais? Então, eu trago essa figura também de domínio público. Muitas estão em língua inglesa, mas aqui a gente consegue entender, né? Vem da ideia do planejamento, da estratégia para se alcançar o sucesso. Então, é preciso entender que o planejamento estratégico ele está muito conectado a se pensar, por exemplo, na gestão das competências, na gestão dos talentos. Inclusive, essa disciplina ela prevê isso, prevê se trabalhar os talentos. A gente, inclusive, realizava na modalidade presencial. Eu acho que a gente também poderia tentar um show de talentos, né? Talentos que vocês têm para além
do que vocês utilizam no dia a dia da biblioteconomia. Nós falamos nas aulas, né? Foram 2 aulas sobre gestão por competência, está realmente intrinsecamente ligado ao planejamento estratégico, essa gestão das competências, dos talentos na organização. Porque se vocês lembrarem, nós falamos das lacunas do que aquela vaga, daquele cargo, ele necessita enquanto competências técnicas e comportamentais e o que aquele colaborador, de repente, alguém que está concorrendo àquela vaga, tem. Né? Então, essa lacuna, ela precisaria ser preenchida e por meio também da gestão por competências, com treinamentos, com capacitações, enfim. Então, assim, no planejamento estratégico, isso é fundamental. Se analisar os talentos, as competências de cada colaborador, observar as lacunas a serem preenchidas, ou de repente não há lacunas, há realmente mais competências do que as desejadas para aquela vaga, para aquele cargo. Então, se traçar um plano de cargos, de carreira, um plano de carreira, na realidade, um plano de carreira para aquele colaborador que tem competências a mais do que as necessárias para aquela atual função que ele está exercendo. Além disso, pensar, por exemplo, nos treinamentos, em remanejamentos, ou esqueci o termo agora que se usa, essa realocação, se colocar em outras funções que de repente, obviamente que o colaborador tem que estar de acordo, viu gente? A gente não está aqui incentivando, se forçar e se assediar de forma alguma nenhum colaborador para que ele se sinta mal, mas é preciso realmente conversar com ele, tirá-lo de uma zona de conforto que vai fazer com que ele, talvez nesse momento não consiga enxergar, mas trará benefícios também para ele, não só para a organização. Né? Além disso, se pensar, por exemplo, no impacto da produtividade no alcance das metas a serem alcançadas. Então, o planejamento estratégico trabalha com tudo isso. E é possível refletir que se trabalha com isso, é um modo de pensar, ele envolve, como dizem os autores, que Avenato Maximiano e Oliveira, os autores utilizados para essa apresentação, que envolve realmente um modo de pensar. E por isso que é preciso se indagar constantemente, se questionar o que será feito, de que forma, como, quando, porquê, onde será feito. Porque o planejamento ele precisa envolver esses questionamentos, ele precisa envolver essa fase de analisar os objetivos da instituição, as metas, onde se quer chegar, os problemas também, fazer um desenvolvimento, que isso vai envolver, obviamente, um plano, um planejamento, a execução e a revisão. Vocês com certeza já sabem, desde da disciplina de gestão de unidade de informação, que é cíclico. É cíclico porque essa análise ela deve ser constante, que envolve o feedback e a retroalimentação. Né? Então, em tudo que se vai fazer, em todo tipo de planejamento, de ação, é preciso sempre fazer essa avaliação constante, fazer essa análise, para que não se deixe tudo para o final e não se possa depois voltar atrás, ou se possa voltar atrás, mas com prejuízos, não é? Dependendo do que foi desenvolvido, do que foi executado. Então, essa revisão, essa análise, ela deve ser constante, análise em relação a se avaliar o que está sendo feito em cada etapa. Né? Essa avaliação se avalia o processo, se avalia também a atuação das pessoas e essa atuação em termos de competências técnicas e comportamentais. Né? Então, por quê? Qual a motivação de se planejar a partir dessa visão estratégica? E aí os autores trazem para nós um pouco do que já conversamos antes, visando, obviamente, alcançar metas, objetivos. Por consequência, quando se trabalha com essa visão de alcançar metas e objetivos, se visa
sendo redundante, a gente acaba sendo redundante na fala, mas no texto não, tá, gente? Pelo amor de Deus, no texto evitem redundância, porque fica muito cansativo e empobrece a linguagem também. Fortalecer o potencial da organização, fortalecer a organização perante os consumidores, os usuários, os clientes, enfim, perante a sociedade, perante aquele nicho mercadológico, perante os concorrentes também, proporcionar uma visão do todo, do conjunto, compreender a organização, os setores que a compõem, mas a organização como um todo, a missão, a visão, que essa organização ela tem o seu âmago e também que ela propaga para a sociedade. O planejamento estratégico, essa visão estratégica também proporciona se agilizar as decisões e melhorar a comunicação. Nós sabemos que, por vezes, há instituições que trabalham com o que se diz de apagando incêndios diariamente. É necessário fazer um planejamento? Se custa? Sim, se custa tempo, se custa refletir, se custa recursos, mas depois se aproveita de tudo que está aqui, né? De realmente ter decisões tomadas de forma ágil, se melhora a comunicação, aumenta essa capacidade de tomar decisões e promover uma consciência coletiva, de se evidenciar uma direção única de se alcançar a missão, a visão, os objetivos institucionais, não individuais. Por isso que é tão importante se trabalhar essa consciência coletiva, se analisar, se trabalhar o clima e a cultura organizacional. E, por consequência, quando se trabalha tudo isso, vai se melhorar, obviamente, o relacionamento da organização, e isso envolve o clima e a cultura organizacional, tanto interno quanto externo, com cliente interno com cliente externo. Por isso que o planejamento é um processo permanente, não se dá para pensar, eu vou fazer esse planejamento agora esse ano e pronto. Não, é realmente um processo constante, você tem que fazer sempre essa avaliação, essa retroalimentação, se fazer reuniões constantes para se analisar de que forma o que está sendo planejado, os planos, que aí os planos realmente são resultados de documentos, estão sendo executados, se está sendo alcançada a meta de acordo com o cronograma que foi estabelecido. Então, não dá para pensar, eu vou planejar e vou deixar com os meus colaboradores. O gestor ele tem que fazer um acompanhamento de perto, um acompanhamento constante, não esquecer. Se pensando sempre nesse cronograma, se pensando no que se deve entregar enquanto produto, enquanto serviço, se pensando na satisfação dos clientes, dos consumidores, internos e externos. Dentro da organização, é preciso se pensar em como é que está a harmonia entre os setores, entre os colaboradores, porque isso vai repercutir no que se entrega como produto final para um consumidor. Então, o planejamento envolve isso, essa árvore de capacidades e características, de competências, né, de planejar, de se trabalhar em equipe, de se ter esses planos, esses documentos que indiquem, que mostrem se estamos realmente no caminho certo, visando atingir os objetivos institucionais. Se trabalhar com foco no cliente, na atenção do cliente, satisfazer as necessidades de informação dos nossos consumidores, dos nossos usuários. E para isso se trabalha com ideias, se observa os concorrentes, as oportunidades, se trabalha o marketing, principalmente com olho no marketing digital. Então, nós ainda não estamos trabalhando bem com isso. Procurem cursos. Se vocês desejam, se querem desenvolver, há tantos cursos trabalhando hoje o marketing digital. É importantíssimo. E as ferramentas que tem à disposição e de que forma devemos trabalhá-los para promover melhoria no nosso setor, por exemplo, né? Quais são as condições ideais para se realizar um planejamento estratégico, para se construir isso
na nossa organização. Como já foi falado anteriormente, a questão da consciência. Essa consciência que traz dentro de si esse clima, essa cultura organizacional que deve ser colocada nessa cultura organizacional da instituição que você está trabalhando, essa consciência da necessidade de se trabalhar, porque por vezes a não consciência, a não compreensão da necessidade de se ter um planejamento estratégico está imbricada, está no âmago da cultura organizacional. Não há nessa cultura organizacional essa visão da importância de se ter um planejamento estratégico, de se construir constantemente esse planejamento estratégico. Então, a consciência, a decisão por utilizar esse envolvimento efetivo de todos, isso da direção, da gestão, da mais alta gestão, mais alta administração, até o colaborador, até todos os colaboradores estarem envolvidos. E para isso, como falado anteriormente, um clima organizacional propício, informações relevantes para que se execute esse planejamento. Porque se sonega informações, isso vai ter repercussões depois. Então, todas as informações, todos os questionamentos dos colaboradores precisam estar à disposição. Nenhum questionamento é inválido. Então, os colaboradores precisam ser estimulados a questionar e terem todas as informações disponíveis para se planejar. Porque, como nós vimos na aula de assédio moral, aqui também pode entrar o não fornecimento de informações para aquele colaborador específico, com o objetivo de que ele se dê mal, que ele não planeje a contento e isso repercuta futuramente e ele seja penalizado. Então, até aqui também pode entrar fortemente, pode ter sérias consequências para a organização. E essa participação, para se planejar, deve ser organizada com os setores, com suas ações a serem desenvolvidas, muito bem organizadas, para que depois o colaborador diga, não era minha atribuição, era atribuição de fulano de tal. E aí se comece outro conflito. E a gente já vê que os conflitos, eles não são fáceis de ser gerenciados. Possíveis se trabalhar assim, mas não são fáceis de ser gerenciados. Então é preciso que tudo seja bem dividido, planejado, apresentado para as equipes e as atribuições muito bem delineadas para cada colaborador. Então, quais são as etapas, conforme os autores Chiavenato, Maximiano e Oliveira, as etapas do planejamento estratégico? Se faz um diagnóstico para se observar, se ter em mente, se saber como está a organização, aquele setor, quais são os problemas, e aí se pensar quais são os objetivos. Por que a gente está aqui planejando? O que é que foi diagnosticado? Vai se formular possíveis ações a serem realizadas, a serem promovidas, se implantar, se implementar, se controlar e acompanhar e fazer essa avaliação. Então, é cíclico, não está aqui, está nesse formato, tá, gente? Mas isso tudo aqui é cíclico. Fazer um diagnóstico, se observar os objetivos institucionais para se criar objetivos para aquele planejamento específico daquele setor, se formular hipóteses, se formular ações, se implantar essas ações, esses serviços, esses produtos, se observar constantemente, fazer esse controle realmente. Então, os usuários eles estão satisfeitos, eles estão utilizando, eles não estão compreendendo, eles não estão contentes, não estão querendo retornar para consumir esse serviço que estamos promovendo, que estamos entregando para ele. Não tem algum problema, é preciso então realmente fazer essa avaliação constante. Por exemplo, eu posso citar para vocês, a bibliotecária me falou em serviços de acompanhamento e avaliação, ela me falou de um serviço que era pelo Skype. Eu não vou lembrar dos detalhes para falar para vocês, tá? Mas a equipe implantou esse serviço pelo Skype, atendimento pelo Skype.
e fizeram realmente todo esse passo a passo. E aí, nesse acompanhamento, observaram que os usuários estavam utilizando o Skype para conversar com os amigos, né? O Skype lá nos computadores da biblioteca para conversar com a família. Então, eles não estavam procurando um serviço de referência via Skype, um atendimento. Então, por meio dessa avaliação, eles decidiram descontinuar esse serviço. É preciso fazer isso constantemente para não se perder oportunidades, não se perder recursos financeiros, né? Então é preciso, né? E nesse diagnóstico, os autores trazem as fases, aqui trazem detalhadamente o diagnóstico. Como é que se faz esse diagnóstico? É preciso fazer uma avaliação, uma análise crítica da situação existente, o que é que estava ocorrendo. No caso desse serviço por Skype, observou sua necessidade de que o setor não tinha tanto pessoal, como se observou uma demanda constante, uma demanda que aumentou, mas que não tinha, de repente, o pessoal necessário para um atendimento presencial. Por isso que eles decidiram criar um atendimento via Skype. Tá? Então foi feito isso, esse levantamento das condições internas e externas da organização, conhecendo a realidade atual daquele setor, da instituição como um todo, e verificado o potencial existente a uma dada situação. Nessa situação que, com poucas pessoas para o atendimento presencial e, de repente, também com alunos que poderiam não necessitar se deslocar, poderiam fazer isso via Skype. A gente sabe que hoje em dia já há outras ferramentas para se utilizar esse serviço. Não seria o Skype, acredito que não se utilize, mas eu estou falando na biblioteca da UFC, eu posso até estar falando algo que não existe, que realmente estão utilizando, mas até onde eu sei, tá, gente? Até onde eu sei, foi descontinuado, dado descontinuidade. Então foi verificado que poderia ter realmente um potencial de se trabalhar com esse serviço de informação, um serviço de referência via Skype. Então se analisou essa visão do presente e do futuro para se ter uma execução da estratégia. Só que na realidade, como eu já falei anteriormente, infelizmente, não deu certo por meio dessa avaliação, desse controle. Se observou que o serviço não estava sendo utilizado como deveria. A gente sabe que pode acontecer, né? É importante, por vezes, se fazer testes, pilotos. Isso em pesquisa é fundamental, para se observar se realmente vai ter uma adesão. Se se não, né? Nesse caso não existe esse pronome reflexivo, mas convidar pessoas para testarem produtos, para testarem serviços, antes que se invista muito, se for o caso, em recursos financeiros, uma soma expressiva, que se empenha muito tempo, em algo que de repente precisa ser otimizado, precisa ser melhorado. É interessante fazer esses testes. A gente sabe que muitas instituições, empresas fazem esses testes pilotos, testes com consumidores, antes de lançar uma versão final. Quais são as características do planejamento? Para que ele realmente serve, né? Então, as características do planejamento estratégico são de utilidade, flexibilidade, estabilidade, continuidade. No caso da utilidade, vai estar conectado, por exemplo, à flexibilidade, estabilidade e continuidade. Se vocês refletirem sobre esse serviço, por exemplo, do Skype, ele proporcionava muita flexibilidade em você poder fazer isso de forma remota. Tá? Em relação à flexibilidade, o planejamento deve estar ajustado às condições ambientais, ou seja, prever possíveis mudanças. Tá? Isso não significa que podem ocorrer mudanças que não foram previstas, tá, gente? Isso significa que podem ocorrer mudanças ambientais externas que não foram previstas, cenários que não foram imaginados.
Isso pode ocorrer e é preciso ter essa flexibilidade de se imaginar que essas mudanças podem ocorrer e podem não estar no controle. Ou seja, a gente pode não controlar essas mudanças. É preciso ter em mente, ter essa consciência, tá bom? Em relação à estabilidade, para que as pessoas possam integrar esse planejamento estratégico no seu dia a dia, sem traumas, sem essa imposição. Por isso que é preciso envolver a equipe, conversar, dialogar, promover essa consciência coletiva. E a necessidade de continuidade desse planejamento, ou seja, deve ter mecanismos que comprovem sua aplicação contínua, de forma contínua. Que esse planejamento estratégico ele não tenha um fim após ele ser implantado. Ele é sempre analisado, sempre retroalimentado, a aplicação dele é contínua. Além disso, outras características, né? Simplicidade, amplitude e globalidade. Ele deve ser objetivo e simples para que todos compreendam, porque quanto mais for complexo esse processo, mais difícil vai ser de implantar. Tá? Em relação à amplitude, precisa se analisar. Em relação a isso, quem vai estar envolvido nesse planejamento? Quais os setores, quais as pessoas, quais as unidades e as atividades. Por exemplo, num sistema de bibliotecas. Todo o sistema vai estar envolvido ou só a unidade X estará envolvida? Tá? Em relação à globalidade, deve cobrir adequadamente toda a organização, mas não deve impor limitações que possam causar perda de iniciativa e liberdade de ação. Tá? A gente sabe que, por vezes, as pessoas não se sentem à vontade para propor ideias que, por vezes, são soluções maravilhosas para certos problemas, porque se tolhe a pessoa, se impõe-se que a pessoa não expõe as suas ideias, suas reflexões. Isso faz com que as pessoas se inibam e se tranquem cada vez mais em si mesmas, porque elas não têm essa liberdade de agirem. Então, precisa ter muito cuidado com isso também. Além disso, né, continuando as características do planejamento, tá? O planejamento ainda tem como características, isso de acordo com o Valentim. Então, todas as características apontadas são de acordo com o Valentim 2008. As referências elas estão ao final dos slides. Você tem unidade e coerência, ou é preciso realmente ter? Tá? Então, colocar apenas um plano de cada vez para um determinado objetivo. É preciso colocar um plano de cada vez para se evitar a confusão. E deixar sempre aberto que é preciso, se houver necessidade, elaborar outros planos secundários, tá bom? Em relação à coerência, cada unidade da organização é relacionada e dependente de outras unidades. Isso também é preciso colocar bem na cultura organizacional. Essa dependência, essa inter-relação, esse diálogo constante entre os setores, entre as unidades administrativas, que é para se alcançar um objetivo maior. Tá? Então, cada uma delas vai ter seus planos, suas ações, mesmo dentro de um sistema. Você tem um sistema que está dentro de um sistema maior, por exemplo, a universidade. A universidade tem seu planejamento, tem seus objetivos. Então, o sistema de bibliotecas vai ter que seguir e as unidades que a formam também. E os setores que formam cada unidade também. Tá? Então, é preciso ter os planejamentos próprios, ações específicas, mas visando essa sintonia entre o global, entre os objetivos institucionais. Um modelo de planejamento integrado. Ele visa o quê? Integrar, já está dizendo o nome, não é? O planejamento estratégico da organização com o planejamento estratégico da gestão de pessoas. Então, tem um planejamento estratégico da gestão de pessoas e ele precisa realmente estar conectado com o da organização. Do ponto de vista do fluxo interno, o planejamento de gestão de pessoas leva em conta a composição mutável da força de trabalho da organização, acompanhando as entradas e saídas de pessoas, bem como a movimentação.
Então, tudo que vai ocorrer dentro da organização, e aí envolve admissão, né, demissão, desligamento, licença, saúde, transferência, afastamento, tudo isso precisa realmente estar conectado com o planejamento da organização, o que está ocorrendo dentro da organização. É importantíssimo esse planejamento de gestão de pessoas, porque, como nós já conversamos em outras aulas, são as pessoas que fazem a organização, a instituição. Então, o planejamento estratégico de gestão de pessoas, ele precisa estar conectadíssimo com o planejamento estratégico da organização. Então, planejar com essa visão integrada. Por isso que é importante definir quais são as responsabilidades dentro do planejamento estratégico, dentro das ações que estamos empreendendo da organização, as oportunidades, essa previsão de cenários, como eu falei, que pode ocorrer. É possível prever vários cenários, mas não todos. Há cenários que realmente são inimagináveis, como os que estamos vivendo atualmente na pandemia, que afetou toda e qualquer instituição, organização. Esse cenário a gente já pode pensar aqui nele, que envolveu realmente riscos, certezas e incertezas. Mas mesmo nos cenários previsíveis, aliás, não mesmo, né? Na realidade, com esses cenários previsíveis, é preciso prever também os riscos, certezas e incertezas de realizar esse planejamento. Dentro desse planejamento é preciso estabelecer e pensar os recursos que nós temos disponíveis e os cronogramas. Então, eu tenho um cronograma, eu preciso segui-lo. Ocorreu um cenário imprevisível, a gente vai precisar redefinir tudo isso aqui, tá? Redefinir, por vezes, toda a organização, toda a instituição, para sobreviver. Isso está acontecendo agora com as instituições, né? Houve um momento de impacto muito grande com o cenário imprevisto, depois um cenário de sentar, de acomodar e de pensar no planejamento diante do que estamos vivenciando. A metodologia para implantar esse planejamento estratégico integrado. É preciso observar o quê? A situação competitiva e o posicionamento que nós estamos agora enquanto organização. Então, quem são nossos concorrentes? Onde estamos no mercado? Nosso posicionamento no mercado? Como estamos? Onde queremos chegar? Esses questionamentos devem ser constantes na instituição, dos gestores, dos colaboradores. Como estamos enquanto organização? Onde nós queremos chegar? Como faremos para chegar onde queremos? De que forma? O que faremos e como faremos? O como faremos é realmente essa visão estratégica. Então, como estamos? Nossas diretrizes, nossas estratégias, é preciso analisar isso constantemente. Os objetivos que nós traçamos, estratégicos, nossas metas, onde queremos chegar, de que forma faremos os planos de ações, de ação que nós delineamos, estamos implantando, e como essa visão constante estratégica para se chegar a um novo posicionamento. Então, nós analisamos, fizemos esse diagnóstico para se chegar a isso, para se chegar a um novo posicionamento. Podem ocorrer situações não controladas? Sim, situações externas, ambientais não controladas. Mas se planeja dessa forma e se avalia constantemente, pensando nessas situações, nesses riscos que podem atingir nossa instituição. Tá? Então, como a biblioteca se tornará a melhor fornecedora de serviços para os seus clientes, para os seus usuários? Nós estamos no como. Como? De que forma? Estamos refletindo, elaborando nosso planejamento estratégico. É preciso colocar sempre essa pergunta. Nossa biblioteca, nossa unidade de informação, para satisfazer as necessidades dos nossos usuários. O que é preciso fazer? O que é preciso melhorar? O que é preciso implantar? Que tipos de processos, de fluxos? Como nos superar? Como nos superarmos? Como melhorarmos? O que é preciso realmente fazer em termos de serviços? Será que o problema está ligado ao atendimento ao cliente, a quem está em contato direto com esse cliente, com esse usuário?
Quais os investimentos que deverão ser feitos para se crescer continuamente? Então, assim, o que eu preciso fazer em termos de investimento, seja investimento em pessoas, em recursos tangíveis, intangíveis, para que esse crescimento ele seja contínuo. Não apenas crescer hoje, que está numa situação não muito confortável, mas se fazer um crescimento continuamente, se estabelecer metas de se crescer X% ao ano, se atingir X% de clientes, por exemplo, se crescer a ponto de ser a organização que está em primeiro lugar no estado do Ceará, no Brasil, se colocar realmente isso nas metas e se investir, eu sempre estou usando esse se, e por vezes não tem nada a ver, viu, gente, com os verbos que eu estou utilizando, tá? Mas é porque venho com um pensamento e chega outro mais à frente, isso acontece muito, tá? Então vocês desconsiderem. Então, o que é preciso fazer? Quais investimentos realizar para se alcançar esse crescimento contínuo? Nesse processo de se elaborar o planejamento estratégico, ele também faz essa constante avaliação, esse constante acompanhamento. É preciso se estabelecer indicadores. Esses indicadores vão mostrar de que forma os planos, de que forma as etapas elas estão sendo realizadas e estão a contento, estão sendo alcançadas como foram previstas. E por isso é preciso se estabelecer indicadores. Se estabelece indicadores, por exemplo, ligados à infraestrutura, envolve, por exemplo, espaço físico, equipamentos, ligados, por exemplo, aos recursos humanos. Hoje em dia a gente não utiliza mais esse termo, mas uma nomenclatura utilizada por esses autores, tá? Então, ligadas às pessoas, à liderança, treinamento, capacitação, ligadas também ao trabalho realizado de forma diária, quais são os processos e métodos, serviços que estão sendo utilizados diariamente para se trabalhar esse planejamento, e também ligados ao ambiente externo. E, obviamente, sempre ao ambiente interno, porque tudo isso que foi falado é o ambiente interno. Então, mas externamente, como está a imagem da nossa instituição perante a comunidade externa? Ela passa essa imagem realmente de credibilidade, de aceitação, de confiança perante a comunidade? Diante de tudo isso, é preciso se pensar, mas como é que eu faço esse planejamento estratégico a partir de tudo que foi refletido aqui? De que forma eu realmente coloco ele em prática? Há diversas ferramentas, né? Mas, por exemplo, é preciso motivar os colaboradores. Se eles não estiverem motivados, obviamente que eles não vão querer, digamos, entrar nessa empreitada, desse planejamento, tá? Não vão querer fazer as ações ou seguir o cronograma. Podem até querer, mas não se sentem motivados. Então, é preciso realmente motivar os colaboradores, observar o que deixa esses colaboradores motivados. Isso é preciso que o líder faça isso, porque ele conheça bem cada colaborador para motivá-los. Então, se você tem um local de trabalho com uma cultura organizacional, um clima organizacional que deixa as pessoas motivadas, confortáveis, é preciso dar continuidade. E aí a preocupação não vai ser tão grande como um ambiente que você tem um clima organizacional pesado, que faz com que as pessoas não se sintam felizes, não se sintam recompensadas, não se sintam reconhecidas. Aí realmente é preciso trabalhar isso antes para deixá-las motivadas. Também cuidar da comunicação. Nesse processo de motivação, se cuida também dessa comunicação. Como eu estou me dirigindo, como eu estou me reportando, como eu estou me comunicando com os meus colaboradores? De que forma a informação chega até eles, até os meus colaboradores, até a minha gestão também? Eu posso ter uma gestão superior. Será que há ruídos nessa comunicação?
Para que eles trabalhem ativamente na instituição, é preciso observar essa comunicação. Será que eu os trato de forma respeitosa? Será que eu os trato de forma que eles se sintam temerosos, se sintam assediados? Eu preciso fazer por isso que a liderança, a gestão precisa fazer uma autocrítica, uma autoavaliação constantemente. É preciso também, nesse processo de motivação, cuidar do bem-estar dos colaboradores. Então, o que é preciso fazer para que eles tenham esse bem-estar proporcionado? É preciso trabalhar, por exemplo, a questão salarial. Será que é isso? Será que a instituição pode agora proporcionar essa questão salarial para os colaboradores? Outro tipo de reconhecimento. De repente, se trabalhar no desenvolvimento, nas capacitações, nas competências desses colaboradores, motivando eles de forma individual, melhorando o índice de desempenho de cada um, investindo em treinamentos. Então, como nós vimos na gestão por competência, é importantíssimo esse investimento. E para isso, é preciso se trabalhar, se analisar, fazer esse levantamento, esse mapeamento de competências, se conversar muito com os colaboradores para se chegar a ter realmente sucesso no planejamento estratégico. Então, é preciso realmente nunca parar de estudar. Isso deve estar na cultura organizacional, gente. Isso deve ser propagado, incentivado dentro da instituição, que ninguém nunca pare de estudar, precisa desse desenvolvimento constante. Confiar em si mesmo, proporcionar isso, essa motivação de se confiar em si mesmo, que você é capaz de fazer, tudo é possível, que realmente você pode, e pensar positivo, mas é preciso que isso venha da gestão superior, venha dos gestores, porque não adianta o gestor ele disseminar isso e ele não seguir, tá? Então é preciso realmente procurar formas de se motivar os colaboradores para se alcançar esse planejamento estratégico. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde e até a próxima.